irmãos, vamos dar início a mais uma escola dominical, nesse dia que é um dia especial para nós, um domingo de Páscoa, em que nós celebramos tantas coisas boas e interessantes. A grande notícia foi dada hoje. Nós somos acompanhados por boas notícias na vida. Jesus nasceu, depois nos entristecemos porque ele morreu, mas a boa notícia é que ele ressurgiu. E porque ele ressurgiu, nós persistimos, perseveramos e não desanimamos. Vamos orar para a gente dar início à nossa escola? Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome desta manhã. Nós comemoramos, ó Deus, a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, nosso Salvador, que nos dá esperança, ó Deus, da vida eterna e de uma vida aqui também abençoada e acompanhada pelo Senhor. Obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprendermos a tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a tua palavra nessa manhã, e que saímos daqui, Senhor, com os nossos corações cheios da plenitude da nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe em todos os momentos desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos refletido aqui no nosso texto básico, dentro do nosso tema anual, que é persistir, perseverar, insistir, não desanimar. E nós temos abordado a cada domingo uma temática diferente sobre esse assunto. Eu nem preocupo, pastor, porque a Bíblia é inesgotável, né? E toda semana Deus me dá uma mensagem para trazer, então eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter assunto para a gente insistir, persistir, perseverar até o final do ano e por outros anos se forem necessários. Nosso texto básico diz, lá em Romanos 5, 3 e 4, que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Esse é o nosso tema anual. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o tema mais do que propício para a data de hoje, que é a ressurreição de Jesus. Então nós vamos para Marcos, capítulo 16, vamos ler os versos 1 a 16 e vamos continuar a nossa conversa. Marcos 16, de 1 a 16. Vou convidar os irmãos para irem lendo comigo, como a gente tem feito. Cada irmão lendo um versículo ou dois, voluntariamente, um após o outro. Enquanto vocês abrem, eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero convidar vocês a responderem. 2 ou 3 pessoas responderem para a gente aí. Qual foi a última boa notícia que você recebeu? Qual foi a boa notícia que você recebeu assim mais recentemente? Alguém tem? Eu acho que o Roberto tem, né? Quem acompanha o grupo de oração sabe que o Roberto tem uma boa notícia. Conta para nós, Roberto, qual foi a sua última boa notícia? Não é como esperando o resultado do INSS, né? E o e-mail vinha, todo mundo ficava orando, falando que ia demorar vários meses, mas aí, graças a Deus, demorou só um mês, e já ele resolvia, eu já tomei minha direção, já sei para onde eu vou. Ok. Mais alguém gostaria de compartilhar uma última boa notícia assim, recente? O meu filho mais velho é emprego. O seu filho mais velho é um bom emprego. Que coisa boa. Graças a Deus. Algo que caminho que eu olhei já casar, talvez. Olha, que coisa boa também, né? E qual é o efeito da boa notícia no nosso coração? Ela nos dá alegria, nos dá esperança, nos tira da nossa rotina usual e nos coloca para cima. É muito bom receber uma boa notícia. Muda o dia da gente, muda a semana, a gente contagia os outros com a nossa alegria, a gente se alegra com os outros. Como é bom receber uma boa notícia. E foi no domingo de manhã que algumas pessoas receberam uma boa notícia. Nós vamos ler lá em Marcos 16, de 1 a 16, que é que os irmãos me acompanham na leitura, leiam junto comigo, tá? Eu leio alguns versículos, os irmãos leem outros. E o título já nos dá a boa notícia de cara, a ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamar, no caso, embalsamar Jesus. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E disse um ao outro, que retirar, e disse
Mas agora, quem removeu a pedra da entrada do túmulo, o túmulo ia cá e aproximando para muito pessoas. E removista para, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. E havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, nos primeiros dias da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual expeliu 7 demônios. Foi ela anunciada aos que haviam andado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia a que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Os quais foram anunciados aos outros, mas nem a esses deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, pois, todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Muito bem. Irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, alguma coisa me chamou a atenção. E foi o seguinte: por que os discípulos e algumas pessoas não creram? A gente estava falando agora há pouco das boas notícias. E como é bom receber uma boa notícia e como isso transforma a nossa vida. Por que as pessoas não creram, sendo que Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar? Ele tinha prometido, ele tinha dito para os discípulos que isso ia acontecer. Eu não sei se vocês notaram, mas a expressão não creram aparece nessas passagens que a gente leu por 3 vezes. E aí eu fiquei pensando na nossa vida moderna. Hoje a gente comemora a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E ainda hoje nós temos pessoas que escutam e não creem. Talvez porque a gente esteja muito inserido no mundo de muitas distrações. Hoje é um dia, e é engraçado a gente pensar nisso, né? Como certas datas especiais, elas são desvirtuadas por alguma outra coisa. Se você for conversar com muitas pessoas hoje, é um dia de almoço em família, porque é Páscoa e todo mundo vai ganhar chocolate, e comer chocolate até passa mal. Muitas vezes a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição, a mensagem da vida, ela é esquecida. E por causa disso, as pessoas não creem. Então, assim como esse Evangelho era para ter sido visto pelos discípulos, depois foi, Jesus mesmo foi lá e censurou eles. Eu queria que vocês passassem o dia de hoje pensando que nós cremos. E nós cremos e devemos disseminar essa mensagem para que outras pessoas creiam. Nós estamos inseridos numa sociedade de falta de crença. E tudo que envolve o cristianismo é muitas vezes cercado de deboche. Eu tenho colegas de trabalho que pensam assim. Uma vez eu fui convidada para falar numa escola, foi ano passado, ano passado, me lembro, eu tentei sair fora e chamei o pastor. Mas o pastor não podia. E falei, vai ter que ser eu, não vai ter jeito. E eu fui chamada para falar sobre Páscoa na escola inteira. Todo mundo da escola estava lá escutando. Eu falei, Deus tem misericórdia, porque isso aqui vai ser difícil. E eu sentei como se eu estivesse nessa posição, e nessa primeira fila, todos os professores descrentes estavam sentados. E com essa postura para mim, assim,
Eu falei, Senhor, me ajuda a ter destreza. E pedi os colegas crentes que ficassem na retaguarda orando para Deus me dar sabedoria, né? E já o nome mesmo e tal. Porque você se sente desafiado você está ali desafiando a outra pessoa, de certa maneira. Mas foi bom que Deus foi gracioso, né? E Deus entregou a mensagem dele naquele dia. É isso que eu quero convidar vocês a fazerem hoje. Daqui a pouco, quando você for para o seu almoço, Páscoa, está sobre nós, irmãos, a responsabilidade dada pelo Senhor de que a gente anuncie o Evangelho. Porque não haverá quem creia se nós não falarmos, se nós não anunciarmos. Então, se você estiver com sua família hoje, separe 5 minutos, peça licença para falar da ressurreição do Senhor. Peça licença para falar desse significado. Não importa que ambiente você está. Se for um ambiente que às vezes não é cristão, com pessoas que às vezes consumem bebidas, ou que a conversa não é a melhor, não se constrange, irmão. Você tem que dar a boa notícia. Quem sabe essa boa notícia não vai transformar o coração de alguém na sua família. Toda semana a gente ora aqui para os nossos familiares se convertam. Nós é que somos os instrumentos dentro da nossa casa, gente, para falar do Senhor. Então, hoje eu quero desafiar nós todos, inclusive eu vou voltar daqui a pouco no almoço com a minha família. Vamos falar do Senhor, vamos dar a boa notícia. Por que Jesus ressuscitou é a boa notícia? E por que essa notícia é boa? Né? Nós sejamos aí capacitados pelo Senhor para a gente poder espalhar essa boa notícia. Jesus ressuscitou. Isso impacta as nossas vidas, isso pode transformar a vida dos nossos queridos também. Né? Que o dia da ressurreição seja alegre para você, seja realmente cheio de significado. Seja muito mais do que estar com a família, mas estar com a família falando sobre o Senhor. Mesmo que você nunca tenha feito. Seja você um pioneiro, fale você, tome você a prioridade, a palavra, peça licença. E não ligue para os olhares, os comentários irônicos e de dúvida. Você está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer. E ele que faz a obra, não é a gente, então a gente vai ficar despreocupado. Não é verdade? Deus abençoe esse domingo, que essa boa notícia enche os nossos corações mais uma vez com a alegria da nossa salvação. Deus abençoe você. Bom dia, irmãos. A gente fala que é uma cristocilência, né? Consciência, né? O que o Letícia falou é a continuação do que nós estamos estudando na escola, né? Na escola dominical. Irmãos, nós queremos, primeiro, né, agradecer a Deus por estarmos aqui. Nós temos uma pessoa nos visitando ali, é a... Seu nome? Vera. Seja bem-vinda, viu, Vera? Jesus te abençoe, viu? E nós estamos lá com os jovens e adolescentes no acampamento. Né? Deus tem abençoado lá, nós estamos lá com 34 jovens e adolescentes. Né? E mais os que estão trabalhando. Né? Então, muita gente não está aqui hoje porque estão lá, né? Cuidando, fazendo comida, né? E ajudando o Guilherme e a Rafaela na condução lá do trabalho lá com os jovens e adolescentes. E foram alguns jovens que não são ainda aqui da nossa igreja, e Deus tem abençoado porque eles estão sendo impactados pela palavra. Né? Alguns já viraram para o Guilherme e falaram assim: olha, eu quero saber como é que eu faço para batizar na igreja. Então, já, uns 5 lá já falaram. Então, nós estamos muito felizes e agradecendo a Deus pela oportunidade lá. Deus tem falado o coração deles lá, e está uma fase assim tão grande lá. Os meninos estão todos, né? Ninguém machucou, está todo mundo bem, e lá tem a parte de esporte, né? Que eles correm muito, né? E adolescentes, você sabe, né? É o tempo inteiro, né? Correndo. Mas graças a Deus todo mundo bem, né? Ninguém passou mal também com comida, né? Às vezes com comida diferente da casa, né? Mas, né? Tá tudo bem. Mas a comida lá está assim, né? Top, né? Depois os pais aí vão ficar sabendo. Nós vamos orar por eles. Vamos também orar pelos irmãos que estão necessitando. Vamos começar aqui, né, desse lado. Tem alguém? Agradecer pelo tempo. Amém.
São A minha calma. Deus. abrir a porta, né? É, André mais alguém testado? Quer oração? Não? Aqui no centro. Para a família do meu pai, pelo falecimento da minha tia, ela começou, né? Letícia? Humberto, meu pai, minha sogra. Seu pai está passando bem? Tá. Graças a Deus. Né? O Cássio, que está começando a melhorar. Seus anos? A família está toda viajando, né, seu? Morar. Mais alguém desse estado aqui no centro? Não? Do lado de cá? Beleza? Eu vou conversar com a minha família, cuidar das pessoas da família, da família que estão conversando, cuidar da minha vizinha, para recuperar essa vizinha, para mais alguém? Filho. Também. Nós estamos orando por alguns que estão também recuperando de saúde, né? Nós estamos orando por o Márcio Serafim, que fez cirurgia, o Osmar, né, pelo Alvimar, pelo Tita, pela Maísa, né? Armisson, que está fazendo tratamento de câncer. E eu queria pedir também que os irmãos intercedessem juntamente conosco pela vida da Nilza. Ela vai fazer um exame agora essa semana, quarta-feira. Né? Então é aquele exame deu problema das condições, né? Então para Deus abençoar e descobrir um remédio que possa curar, né? também, pastor, passei de pizza, já está com 10 anos que ela está na cama. Mas Deus Amém. Bora. E também por mim eu vou fazer exame essa semana também. Eu fui no cardiologista e suspeito de um probleminha no coração, então porque meu coração é grande demais, né? Então acho que é isso que para Deus conduzir tudo, né? Conforme a vontade dele, né? Amém? Vamos lá, então? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor sempre está conosco. Em todos os momentos da nossa vida, nós sabemos que a nossa vida, Senhor, está nas tuas mãos e o Senhor tem sempre, ó Deus, o melhor para nós, para cada um de nós. Nessa manhã, Senhor, nós queremos colocar esses irmãos que foram citados aqui diante do teu altar, Senhor. Ó Deus, e pedir, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade sobre a vida de cada um, trazendo, Senhor, cura, restauração. Ó Deus, abençoando os que estão fazendo tratamento, aqueles que estão fazendo exames, ó Pai, o Senhor coloca tuas mãos sobre eles. E abençoa também, Senhor, os familiares que alguns estão sofrendo, Senhor, pela perda, outros, Senhor, ainda não conhecem a Ti. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas, ó Deus, para que eles venham, Senhor, também conhecê-lo como nós o conhecemos, Pai. Pedimos, Senhor, a tua graça sobre nós, sobre o estudo da tua palavra nessa manhã. E pedimos a tua bênção também, Senhor, sobre os nossos jovens e adolescentes lá no acampamento. Ó Deus, que esse acampamento seja o mesmo, Pai, uma oportunidade do Senhor ter falado ao coração de cada um dos jovens que estão lá. Obrigado pela vida deles, pelas pessoas que estão trabalhando, Senhor, os que estão cozinhando, Pai, os adolescentes lá, os que estão organizando o acampamento. Ó Deus, põe tuas mãos sobre eles também. Te louvamos pela vida deles, Pai. E agora, Senhor, pedimos a tua graça sobre nós que vamos estudar a tua palavra. E oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos só crianças, né? Então, pode ir para a tia Fernanda e nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 10. Romanos, capítulo número 10. Nós teremos a partir do verso 1. E vamos ler até o versículo 9. Romanos, capítulo 10, de 1 a 9. Luiz, você puder trazer um pano para a gente apagar, por favor? O texto diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, isto é, dos judeus, são para que sejam salvos.
porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer Cristo do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porque, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos, nossa edificação, nosso entendimento, crescimento espiritual. Vamos lá. Hoje nós estamos num grupo pequeno, então hoje tem ainda mais dificuldade a gente tirar dúvida, né? Então, do que está sendo estudado aqui, do que nós estamos aprendendo. Então, eu quero dar plena liberdade aos irmãos de perguntarem, questionarem, darem exemplos, né? Darem a ajuda aqui também no estudo, para a gente sair daqui hoje assim, bem afiadinho, né? Do que nós estamos falando. Então, nós falamos aqui na aula passada, que o capítulo 8 até o capítulo 10 de Romanos, Paulo está trabalhando o assunto da justificação pela fé e dizemos que isso é uma questão de posição nossa diante de Deus, né? Então, justificação pela fé é uma questão, nós falamos aqui, de posição e não de condição, né? Então, é a posição que nós ocupamos diante de Deus. Como que Deus nos vê agora? Deus nos vê como justos, né? E aí Paulo citou que isso aconteceu, não foi só depois de Cristo, mas ele aconteceu em Abraão. Lembra lá em Abraão? Ele diz lá no capítulo 15 de Gênesis que Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Então Paulo citou isso no capítulo 4 de Romanos. Ele disse: olha, Abraão creu e ele foi justificado diante de Deus porque ele creu. Então, a justificação pela fé é um ato, uma declaração de Deus sobre nossa condição diante dele. Então, como que Deus nos vê? Deus nos vê justificados. Aí, essa é uma posição. Então, como isso aqui é um ato jurídico, é um ato de declaração de Deus, isso aqui não pode mudar, né? Porque para mudar nós tínhamos que mudar Deus. Então lembra que nós falamos aqui que nada que nós façamos ou deixemos de fazer irá mudar essa condição aqui. Não muda por quê? Porque não fomos nós que fizemos isso, não fomos nós, não foi por nossos méritos que nós somos justificados, né? Então foi uma obra de Deus, nós vamos falar dela aqui agora, né? Mas é uma obra de Deus. Então é Deus quem justifica, Deus que nos declarou justos. Então isso independe das ações dos homens. Tranquilo? Você tem consciência disso, não é? Então está tranquilo, então, olha. Então aí, veja, algumas outras doutrinas decorrem dessa aqui, né? Por exemplo, perseverança decorre desse fato. Nós perseveramos porque nós estamos numa condição diante de Deus agora de justos. Isso tem outra doutrina forte que decorre dessa aqui, a segurança da salvação. Por que nós não perdemos a salvação? Porque nada que nós viermos a fazer aqui vai invalidar ou interferir nisso aqui. Porque isso aqui é uma questão de Deus e não uma questão do homem. Ora, se a salvação fosse por nossos méritos ou por nossas obras, então poderia invalidar aquilo ali, né? Então, num determinado momento, eu poderia fazer alguma coisa que Deus virasse para mim e falasse: ó, eu te salvei, mas agora eu resolvi não salvar mais, né? Mudou, né? Mas não é.
Né? Então, isso é um ato que não, as nossas atitudes não muda isso, porque senão nós é que moveríamos Deus. Entenderam, gente? Vê, se as minhas obras interferissem na vontade de Deus, né, na declaração de Deus, se as minhas obras interferissem nisso, então eu estaria movendo Deus. Então eu aqui, né, sendo bom ou mal, eu estaria movendo Deus. Eu faria Deus ser bom comigo, ou faria Deus não ser bom comigo pelas minhas obras. Está tranquilo aí, gente? Eu tenho dúvida disso. Não, gente, tudo em paz? Então, se perguntar para você se crente perde salvação? Não. Não. Por que não perde? Porque não foi ele que se salvou, não foi por mérito dele e nem foi por suas obras. Então, não tem como perder. Como é que a gente vai perder algo que não depende de nós? Tranquilo, então? Tranquilo, gente? Então, vamos seguir, né? Como que Deus então fez isso? Então, nós não éramos pecadores, todos pecaram, né? A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, ou da tradução, né? Então, se todos nós somos pecadores, e que se o salário do pecado é a morte, como que Deus pode então simplesmente declarar a gente justo? Né? Então veja, se Deus simplesmente fizesse assim, ó, a Cíntia cometeu um monte de pecado, mas eu não vou nem ligar para os pecados dela, não, vou deixar ela sem pecado a partir de agora. Então Deus não estaria sendo justo, né? Porque há os dois aspectos em Deus, dos atributos de Deus, que caminham juntos, que é a justiça e a misericórdia, ou a justiça e o amor. Então, como justo, né, como Deus é justo, ele precisava punir. Mas como Deus é amor e misericórdia, ele queria salvar. Né? Então, se Deus deixasse de punir o pecado, Deus deixaria de ser justo, portanto deixaria de ser Deus. Né? Que Deus é esse que não é justo? Né? Então ele não é perfeito, então ele não é Deus. Certo? Tá. Mas se ele só aplicar a justiça, irmãos, o que ia acontecer com a gente? Todo mundo ia para o inferno. Né? O salário do pecado não é a morte. Então todo mundo ia para o inferno, e Deus aplicou a justiça. E se Deus fosse só amor, então Deus deixaria de ser justo, deixaria de ser Deus. Mas se Deus fosse só justo, então ele deixaria de aplicar o amor. Notaram que aqui é um dilema? Né? Como é que Deus vai resolver isso aqui? Então Deus tinha que punir alguém. Né? E quem é esse alguém que Deus puniu? Cristo. Então, quando Cristo morre na cruz, ele morre pelos nossos pecados. E morrendo pelos nossos pecados, então a justiça de Deus foi declarada. Paulo falou isso no capítulo 6, quando ele diz assim, que Deus é justo e justificador. Então, como que Deus pode ser justo e justificador ao mesmo tempo? Punindo alguém pelos pecados do homem. Então, se Cristo tivesse pecado, ele estaria sendo punido pelo seu próprio pecado. Como ele não tinha pecado nenhum, então ele pôde ser punido no nosso lugar. Cíntia? Teve uma pessoa que fez um pensamento assim: Deus puniu, sendo Cristo, Jesus sendo Filho de Deus e sendo Deus, Deus puniu ele mesmo, na condição de Deus, para que eu tivesse um pouco dele. Ele puniu ele mesmo. Sim, então é da mesma. Porque às vezes a gente coloca Deus puniu a Cristo, Como se Cristo fosse diferente do Pai. Aí quando a gente coloca Deus puniu o Filho, ou Deus puniu ele mesmo no nosso lugar, a gente começa a ter uma concepção maior da dimensão. Do amor, né? Da vontade de Deus, né?
Então veja, Deus punindo Cristo no nosso lugar, a justiça de Deus foi satisfeita. Então Deus permaneceu justo. Mas ao mesmo tempo, ele se torna misericordioso e amoroso ao salvar. Então, aí o que Deus fez? Deus aplicou a punição sobre Cristo, e para que isso tivesse efeito na nossa vida, porque se Deus tivesse só punido Cristo na cruz, então a única coisa que tinha acontecido era pagar o pecado. Então por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, a nossa pregação, e ainda continuaríamos nos nossos pecados, porque Cristo morreu na cruz, pagou o pecado, mas nós continuamos pecando, não é? Então aí não tinha, o efeito não seria para sempre, né? Então por isso Cristo teve que ressuscitar, né? Então vamos chegar lá. Aqui tudo bem, né? Então aí, para salvar, o que Deus fez? Deus nos pegou e incluiu aqui, em alguém. Então, espiritualmente, Deus pegou cada um de nós e colocou junto na cruz. Então Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Lembra? Então, quando ele diz eu fui crucificado com Cristo, está dizendo assim: Deus me incluiu em Cristo, Deus me colocou nele. Então, Isaías disse: ele levou sobre si as nossas enfermidades, e Paulo diz, mas ele nos colocou nele. Então ele levou-nos, não só os nossos pecados, ele nos levou nele, na cruz. E quando Cristo morreu, então, Deus estava punindo os nossos pecados em Cristo. E aí então, a morte, o sepultamento, e a ressurreição é a obra completa. Então veja, não podia ser só uma parte. Então tinha que morrer, tinha que ser sepultado, para depois ressuscitar. Tudo isso, irmãos, a gente vê um monte de textos nas Escrituras explicando isso de forma simbólica, né? Então veja, quando Deus manda Abraão levar o filho para sacrificá-lo no monte, não é? Então a gente pensa só no teste da fé de Abraão, né? Mas ali estava mostrando o que Deus ia fazer. Deus está dizendo assim: Abraão, isso que você está trazendo aqui para sacrificar, que é o seu filho, eu vou levar o meu. E só uma curiosidade, né? O monte onde Jesus foi crucificado, chamado Caveira, né? Calvário depois, né, como Monte Calvário, é justamente o monte onde Moisés onde Abraão foi oferecer Isaac. É o mesmo monte, né? Então, olha que coisa interessante, né? Gente, isso não é coincidência, né? Isso é a sequência da verdade revelada, né? Então, o sistema sacrificial todo, irmãos, todo aquele sistema de sacrifício do culto, né, lá do judaico, né, onde levava o animal, tudo estava explicando. Lembra na semana passada que eu falei que tinha um animal que morria e o sacerdote pegava o sangue e punha na arca? Então, a arca, a tampa da arca, chamava em hebraico, ela chamava corpore, em grego filastério, o nome da palavra, quer dizer propiciação, que é pagamento. Então a tampa da arca, que era uma parte assim de 5 centímetros de ouro, que ficava em cima da arca, o sacerdote aspergia ali, e ali era o lugar de pagamento. Então o sangue estava sendo aspergido para Deus ver o sangue e dizer assim: está pago. Por isso Cristo disse na cruz: está consumado, está pago, né? E outra curiosidade, lembra que eu falei do bode que era mandado por Zé? Alguém brincou assim: ninguém podia pegar esse bode, porque os pecados estavam todos dele, né? Então mandava o bode para longe, para Deus dizer assim: olha, eu estou mandando longe os seus pecados. E aí é onde Cristo foi sacrificado? Fora de Jerusalém, né? Ele não foi sacrificado, tinha que ter sido sacrificado no templo, não era no templo que
os animais morriam, e onde Cristo foi sacrificado? Fora do arraial. Para dizer assim, o judaísmo era sombra do cristianismo. O cristianismo não é um melhoramento do judaísmo. Cristianismo não é uma continuação do judaísmo. Não. O outro era só sombra. Só era exemplo. Agora Cristo é o real. Então, Cristo morreu fora do arraial porque Ele levou consigo os nossos pecados. Então, aquilo que Isaías falou, certamente Ele levará sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades estará sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, pelas suas pisaduras fomos sarados. Estava cumprido em Cristo. Então, Cristo morreu, aí Ele é sepultado. Quando Cristo é sepultado, Paulo diz assim: nós fomos sepultados com Ele. Aí, olha o processo. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E essa nova vida que Deus nos deu é essa vida que nós cristãos que nós vivemos, gente. Então só foi possível isso, tudo aqui, porque Deus nos colocou em Cristo. Ele nos incluiu nele. Então nós morremos com Ele, nós fomos sepultados com Ele, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então, tudo isso aqui quem fez, gente? Deus. Não vai fazer nada, não é? Então Deus fez tudo isso. Aí Paulo diz assim: os judeus não entenderam isso e eles continuam tentando se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Então, por falta de entendimento, eles continuam praticando a lei para tentar ser justificados diante de Deus e não entenderam que desde o passado, lá em Abraão, o processo é pela fé, não é pelas obras. Então, quem tenta justificar pelas obras não consegue viver para Deus. Por quê? Porque ele está tentando alcançar em si mesmo a justiça própria. E homem nenhum tem condição de ser justo diante de Deus. É porque todos nós cometemos pecado. Então, olha o que Paulo declara aí no versículo aí, creio que é o versículo 6, deixa eu ver se é o versículo 6. Não, é antes. Versículo 5, ele diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Então, como é que uma pessoa pode ser justa diante de Deus? Só se ele cumprir a lei totalmente. Totalmente. E um pouquinho anterior ele diz: porque o fim da lei é Cristo. Porque quem é que cumpriu a lei totalmente? Cristo. Só Ele cumpriu a lei totalmente. Só Ele não tinha pecado. Então ninguém consegue. Aí ele diz assim: mas a justiça decorrente da fé, ou seja, essa justiça que não é pela lei, que vem pela fé, ela diz. E aí ele vai completar, que nós vamos falar daqui a pouco. Pergunta aí. Só uma curiosidade. Existem judeus convertidos, são cristãos, pretendem a igreja cristã, né? E os judeus de hoje, Israel, os paralímpicos, eles vão vacinar com esse negócio? Isso é como ritual. Pois é, hoje eles não oferecem mais sacrifícios de animais, né? Mas eles simbolicamente eles oferecem, do mesmo jeito. E eles hoje praticam a lei, tentando serem salvos, justificados diante de Deus pela lei. Porque para eles o Messias ainda não veio. Eles estão aguardando a vinda do Messias. Cerimonial. Mesma coisa. Até na Páscoa, né? Eu já tive numa sinagoga uma vez na época da Páscoa e participei da Páscoa numa sinagoga lá em Campinas, na época eu fazia seminário. Lá não tem carne na Páscoa, então eles não comem cabrito, eles comem pães, bolo, ervas, mas não comem mais porque não sacrifica mais animal, né? Então porque antes a Páscoa era o sacrifício de um animal, né? Levavam um animal para comer. Então eles só simbolicamente, né? Então aboliram essas coisas e colocaram tudo de forma simbólica. Eu acho que a gente tem sempre uma curiosidade muito grande sobre os judeus, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado, porque hoje existe uma tendência de, entre aspas, muitas pessoas querem voltar e considerar que eles é que são povo, e que nós também somos povo, que a gente é o povo, a gente é o mesmo povo.
o próprio simbolismo está muito claro na palavra que eles passaram, né? Nessa ideia de nação escolhida, né? Nação escolhida somos nós, somos os salvos. Então a gente tem que ter maturidade cristã de entender que é interessante, mas que não é, eles não têm. E em dois tempos da história, Letícia, isso foi bem marcante, né? O primeiro tempo da história foi um pouquinho antes da Idade Média, né? Logo no início da Idade Média, a igreja tentou voltar aos moldes do judaísmo. Então, como que ela fez? Ela estabeleceu sacerdotes, né? Estabeleceu a mediação de um sacerdote, ao invés de ser Cristo, né? Então a pessoa confessava o pecado para o sacerdote, tudo nos moldes do Velho Testamento, lá do judaísmo, né? Ela estabeleceu o templo, estabeleceu um sumo sacerdote, que era o Papa. Então tudo isso foi voltando a igreja para os moldes, e ficou isso até quando? Até na reforma do século XVI. Agora, recente, né, no século XIX, a igreja evangélica está fazendo a mesma coisa. Ela está voltando de novo, onde ela coloca então os bispos, né, pessoas títulos e cargos, né, superiores, voltando aos moldes do Velho Testamento. Elas estabelecem ritos, né, por exemplo, na igreja coloca símbolos, coloca o azeite, castiçal, cálices, né, bacias para batizar as pessoas, tudo aos moldes do Velho Testamento. Templos, né, então nós temos lá o Templo de Salomão, lá, né, uma réplica do Templo de Salomão em São Paulo, que é um retorno lá. E aí, e o sacrifício? Não sacrifica animal, mas sacrifica a pessoa. A pessoa se sacrifica, às vezes, ofertando, né? E aí até fala isso, né? Então você precisa sacrificar, né? O sistema de pagamento de pecado, né? Que a igreja católica estabeleceu lá no passado, que era penitência, agora está da mesma forma, né? Você não paga o pecado sofrendo, mas você paga o seu pecado através da indulgência, né? Ou seja, dando uma oferta para a igreja. Está vendo? É a volta aos moldes do judaísmo, né? Então, o culto é aquele ritual, o mesmo ritual. Então, aí o pastor transforma-se no sacerdote, né? Ele aqui é o ungidão que vai orar e abençoar a vida da pessoa, e aí a pessoa tem que receber a oração dele, porque ele mesmo não chega diante de Deus, tem que ser através do pastor, né? Está tudo voltando aos moldes lá do Velho Testamento. Até as vestimentas. Sim, toga, né? Agora está usando toga, como eram as escolas, né, sacerdotais antigas. Seu James? Sempre foi dito que ninguém vai fazer nada para ser salvo. Mas os heróis da fé, pensando assim, o Noé criou para fazer a arca muitos anos. Isso. E Moisés também voltou aqui com uma coragem para enfrentar o Faraó. Tinha cometido um crime lá, fugiu, né? Sim. Desistiu da vida de pegar lá, e Abraão, Deus colocou ele de matar um filho. E eu fiquei pensando assim, uma vez, parece que Deus tem tanta misericórdia dele, porque imagina o pai matar o filho. E Jesus foi consumado, né? Ele não voltou para Jesus. Depois, seu James, depois o senhor lê Hebreus 11, e vê esse fato de como o escritor de Hebreus fala sobre o sacrifício de Abraão, que Abraão sacrificou. Gente, assim, a Bíblia, ela é toda uma sequência de coisas, né? Então a gente precisa compreender isso. Veja bem, o sacrifício que Deus exigiu de Abraão não foi sacrifício físico, porque quem é que ofereceu o sacrifício físico?
Era Jesus, era Deus através de Jesus. Se Abraão tivesse sacrificado Isaac, Isaac seria o Salvador. Isaac ocuparia o lugar de Jesus. E Isaac era só um tipo de Jesus. Então, quando a gente lê lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim, que Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, né, o seu único filho, e aí diz assim, de onde também o recobrou. Vamos ver, Hebreus, é interessante para vocês verem. Hebreus 11. Então, o sacrifício de Isaac foi feito, só que ele não foi feito fisicamente. Por quê? Porque o nosso não é físico, né? O nosso sacrifício é estar nele, em Cristo, né? Então, veja, quer ver? Ó, versículo 17 em diante, 11 e 17, diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Ó, então veja, o sacrifício foi feito, porque ele ofereceu, certo? Abraão ofereceu, Deus não deixou matar, mas Abraão ofereceu, concorda? Então tá ali, aí diz, ó, estava mesmo para sacrificar, né, o seu unigênito, aquele que acolheu as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Aí, por que Abraão ofereceu? Ele diz, porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de dentre os mortos, né, de onde também o recobrou. Então, Isaac foi sacrificado, gente? Foi, só não foi sacrificado fisicamente. Ué, se Abraão o recobrou dos mortos, então é porque ele foi sacrificado. Sim ou não? Olha aí o texto. Foi oferecido. Ele não foi sacrificado fisicamente, mas ele foi sacrificado como oferta. Abraão entregou o filho. É o texto está dizendo. Abraão entregou. E depois ele recobrou. Recobrou como, irmãos? Pela fé ele entregou. Pela mesma fé ele recebeu de volta. Então, por isso Isaac é um tipo de Cristo. Ele não é Cristo. Então, Isaac representa Cristo, mas ele não é Cristo, certo? Então, como que ele representa Cristo? Porque o pai, Abraão, o entregou. E depois, o pai, Abraão, o recobrou, tomou de volta, recebeu de volta. Como é que foi Cristo? Deus o entregou. E depois, na ressurreição, Deus o recobrou. Então, o exemplo está aí. Foi a mesma coisa. Porém, não houve um sacrifício físico, né? Mas houve um sacrifício pela fé. Então, por isso que ele é herói da fé, né? Na verdade, outra coisa curiosa, talvez muita gente não tem curiosidade, assim, o significado do sangue que Deus tanto exige, né? Lá no sacrifício, porque tem que ser através do sangue. É porque o sangue, porque a vida, desde lá de Abel e Caim, Deus disse que a vida estava aonde? No sangue, né? Lembra? Então, por que não comia animal, o sangue de animal lá no passado? Porque o sangue simbolizava a vida, né? Aí depois que Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue, deu a sua vida, então aí agora não tem mais problema comer sangue. Então pode comer chouriço. Então quem gosta de chouriço pode comer chouriço. Não tem problema, né? A única coisa que satisfaz Deus é o sangue. Satisfaz a justiça. O que satisfaz Deus a justiça de Deus é o sangue. O que satisfaz Deus é o coração quebrantado, né? E a fé.
O pastor, no Antigo Testamento, Deus ele é enfático em algumas vezes acerca do risco da idolatria. E ele descreve isso simbolizando alguns atos que o ser humano tinha no passado, que era pegar pedra, pegar madeira e simbolizar o Deus ali naquilo. Aí o senhor disse a respeito de algumas igrejas que estão resgatando essas culturas e trazendo para os nossos dias de hoje. Eu percebo claramente que algumas pessoas, tipo, por exemplo, uma vez visitar um imóvel, a pessoa tirou do bolso um vidrozinho com óleo lá dentro, com óleo ungido, né, que eles falam, né? E aí passou alguns pontos da casa e olhou. Aí tá, qual que é o risco disso que eu limpo o Antigo Testamento com uma situação como essa? É que você pode idolatrar esse simbolismo, porque se não funcionar, você está colocando a fé naquilo que você está fazendo, e não naquilo que Jesus Cristo marca, porque, veja, o símbolo, né? Veja aqui, se é pela fé, então não é por obras, né? Então a gente é justificado pela fé, então não é por obras, então não é nada que nós fazemos. Tudo aquilo que é símbolo, irmãos, ele é a representação visível de uma outra coisa. O símbolo não é nada dele mesmo. Então vamos pegar um exemplo. Vamos lá, citar um exemplo de um símbolo. A bandeira. A bandeira é símbolo da pátria. Mas a pátria é a bandeira? Não, a bandeira é a pátria? Não, então ela é símbolo. ela representa, né? Ela representa. É a representação visível de algo que não pode não estar presente. Então, a bandeira simboliza a pátria, mas ela não é a pátria, ela é só um símbolo. Então, as coisas que Deus usou e que Deus colocou, como a pedra erigida lá no altar, como o cordeiro que foi morto lá no dia de sair do Egito, como o óleo que ungia as pessoas que estavam doentes, mandou ungir com óleo. Tudo isso é símbolo de algo que está representando. Então vamos pegar o exemplo que você deu do óleo. O óleo, ele é símbolo do que, irmãos? Ele é símbolo da fé. Ele não substitui a fé. Porque senão, bastava pegar o óleo e passar nas pessoas. Você está falando também sem a fé não é suficiente, né? Sim, mas se ele é símbolo da fé, se ele não acompanhar a fé, ele não tem sentido nenhum. Porque aí, se fosse o poder, vamos pensar, se o poder de curar estivesse no óleo, então qualquer pessoa que passasse o óleo seria curada. Concorda? Tranquilo? Então, qual é o ponto do óleo que Deus está falando do óleo? É que o óleo é um símbolo da fé. Como é que nós vemos então, como é que eu creio que você tem fé que Deus vai te curar? Aí diz assim, pega o óleo e unge a pessoa. No óleo não tem poder nenhum, não existe milagre nenhum no óleo, mas ele representa a fé da pessoa, é algo visível representando algo invisível. Então ele é um símbolo visível que representa algo invisível, que é a nossa fé. E aí agora a gente então unge a pessoa na fé de que quem vai curar a pessoa é o óleo? Não, é Deus. Então por isso que o óleo é assim. Agora, qual é o risco que você está falando, Marcos? É justamente a pessoa pegar o símbolo e transformar o símbolo na coisa simbolizada. Né? Pode virar uma idolatria, né? E também tem, por exemplo, o pão e o cálice na ceia. Não é? Então, lembra? Durante a Idade Média, transformou a coisa simbolizada na coisa real. Então dizia que a hóstia era o corpo e o sangue de Jesus. Porque quando o sacerdote orava, ministrava, aquilo se transformava. Então a hóstia, o que era símbolo, se transformava na coisa simbolizada. Ou seja, então quando a pessoa estava comendo, ela não estava comendo mais o pão, ela estava comendo o corpo de Cristo.
Quem aqui assistiu um filme antigo que chama Marcelino Pão e Vinho? Alguém já assistiu? Tinha uma cena no final lá que o cálice cai, né? E aí escorre, e aí a pessoa acha que aquilo é o sangue que está escorrendo, né? Então, é essa ideia de que, da Idade Média, né? De que a coisa que era simbolizada se transformava naquele símbolo que estava sendo usado ali. Né? A Eucaristia é um símbolo desse, né? Sim. Então, pão continua sendo pão? Continua. E o vinho continua sendo vinho? Continua. Né? Onde que está Cristo, gente? Na ceia? No nosso meio. Junto conosco. No nosso coração. Nós não comemos Cristo. Nós comemos o pão e bebemos o cálice em memória dele. Porque cremos que o pão e o cálice representam o seu corpo e o seu sangue. Representa, é símbolo. Ele representa, ele não é. E aonde está Cristo? Está no nosso coração, no nosso meio, na comunhão dos cristãos. O senhor acha que porque a cultura de certas igrejas, ela cria diversos elementos e o senhor acha que isso pode impedir a pessoa de enxergar a verdade através desse somatório de elementos? Totalmente. E pior, né? Porque ela tira a suficiência da fé. Então, a fé não é mais suficiente. Aí você tem que ter um elemento visível, palpável, para a pessoa crer. Então, perdeu a suficiência da fé. Essa questão dos símbolos, a gente vê como que isso é terreno fértil para um engano de muitos. E Satanás usa isso, né, Bela? Usa isso e prende a pessoa, né? Prende. E prende a pessoa não só devotamente, mas prende a pessoa também, o coração da pessoa naquilo. Né? Então, por exemplo, muitos de nós aqui já fomos adoradores de imagem, né? Então, alguns aqui que não fomos. Então, não tinha em nós um amor pela peça. Um dia eu perguntei para uma mulher assim: se essa peça cair no chão aqui, quebrar, virar 1000 carros, o que você vai fazer com ela? Ela falou: vou juntar e jogar no lixo. Mas então, por que ela é tão importante para você assim? Sempre, se ela quebrar, você joga no lixo. Ah, não, né? Porque eu tenho devoção por ela. Está vendo? A devoção não era nem pela a pessoa que supostamente ela está representando. A devoção era pela própria imagem. Então, Satanás, ele fecha os olhos do incrédulo para que ele não entenda. Né? E aí, então, para ele, aquela coisa que está ali, que é uma representação visível de uma pessoa que viveu há tanto tempo atrás, né? E que a maioria delas nem existiam, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas quase 70% dos chamados santos católicos, né? Eles não existiam realmente. Né? Foi invenção da igreja, né? A igreja que foi criando, né? Então, a maioria deles não existia. É um engano, né? Aí é um engano. Tranquilo? Mais pergunta aí, gente? Não? Então vamos só mais um pouquinho no versículo aqui. Aí ele diz assim, olha o versículo 6. No versículo 6 ele diz assim: mas a justiça que é decorrente da fé. Ele falou daquela justiça decorrente das obras que o judeu procurava fazer. Mas ele não conseguia, porque ele não consegue ficar sem pecar. Né? Então ele diz, então não tem jeito. Aí ele diz, mas a que é da fé, que é o contrário, que não é das obras, agora é da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer Cristo do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente aplica esse texto aqui muitas vezes a quem é que é salvo, né? Então, diz assim, não pergunta quem é salvo, não. Então, não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui não está proibindo a gente pensar assim:
fulano será que é salvo? Né? Ou fulano será que não é salvo? Não é isso. Né? Então não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é tirada do livro do profeta Isaías, onde diz assim, que o homem não pode, para conhecer a Deus, o homem não precisa subir ao céu, e nem precisa descer o abismo para ele conhecer a verdade de Deus, porque a verdade de Deus ela já foi revelada. Então, se eu não acreditar pela fé, é como se eu estivesse perguntando no meu coração, né? Quem vai subir ao céu para conhecer Deus? Quem vai descer o abismo? Como que eu posso conhecer a Deus? Subindo ao céu? Ou como que eu posso conhecer a Deus? Descendo até o abismo? Né? Ele diz, não, a palavra ela está aí perto de ti. Então ele está dizendo assim, isso já aconteceu. Como que já aconteceu? Porque o verbo, ele já se fez carne. Então ele estava no céu, ele já desceu. E ele estava morto e já ressuscitou. Então quem é ele? Esse que a pessoa pode perguntar, né? Como que eu faço para subir ao céu, descer para conhecer Deus? Ele diz, não, ela está aí perto de ti, no teu coração. E ele diz assim, e é a palavra da fé que nós pregamos. Então qual é a palavra da fé que nós pregamos? Que Cristo desceu do céu para revelar a Deus, ele subiu da sepultura para trazer uma nova vida. Então ele está dizendo, olha, a palavra que nós pregamos para vocês é justamente essa, de que Deus enviou Jesus do céu e ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então essa palavra está aí pertinho de você e diz assim, na tua boca e também no teu coração, né? Então ela está junto de você, você ouviu, é a palavra da fé que nós pregamos, diz Paulo, né? E aí então Paulo faz essa declaração do versículo 9. Então, se é a palavra da fé que nós pregamos, se ela está pertinho de você, está no seu coração, essa palavra da fé, ele diz assim, então o que você precisa fazer para ser salvo? Verso 9. Como é que diz o verso 9 aí? Então, para que isso aqui se cumpra em nós, né? Para que isso se aplique na nossa vida, o que Paulo está dizendo que nós vamos fazer? Versículo 9. Confessar com a boca. Hã? Confessar. Confessar e crer. Isso que a gente faz profissão de fé, né, pastor? Hã? Como fica a profissão de fé? É a declaração de fé. Né? Aí a gente pega alguns versículos na Bíblia. Jesus falou assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas o que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então aqui, Jesus está dizendo assim, é uma condição para que estas coisas aqui que Deus fez por nós, sejam apropriadas por nós. Deus colocou assim. Por isso a gente prega a palavra para que as pessoas confessem e creiam. Então elas precisam confessar com a boca e crer. Isso é para quê, irmãos? Não é para salvar, isso é para demonstrar a fé que nos salvou. Como é que eu mostro a minha fé em Deus? Confessando e crendo. Então, eu digo que eu tenho fé. Então, eu digo que eu fui justificado por Deus pela fé, eu entendi isso. Então, como é que eu agora demonstro isso? Porque se fosse, veja, se fosse a confissão, né, que salvasse a pessoa, ou se fosse o coração dela, no coração dela ela crê que o salvasse, então isso traz problema. Quer ver alguns problemas? Primeiro, quem é que confessa? Eu. Então quem salva? Eu. Então se eu confesso e eu creio, então sou eu que salvo a mim mesmo. Então a salvação não está no ato de confessar e crer. A evidência da salvação, a demonstração da salvação é que está nesse ato. Então se eu creio pela fé e eu fui justificado lá pela fé, automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou confessar Jesus como meu Senhor e no meu coração vou crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. E se isso aqui fosse o que salvasse, então anulava isso tudo que Cristo fez por nós aqui.
morrendo pelos nossos pecados. Então bastava eu confessar. E outra, quantas pessoas confessam e não creem? Só confessa. Levanta a mão lá no. Você quer receber Jesus? A pessoa levanta a mão, né? Aí, e se não tiver acompanhado, não for a evidência disso que Deus fez, a pessoa continua perdida. Razão porque muitas vezes vêm na igreja e não são salvos. Confessam com a boca, mas não são salvos. Né? E a gente tem muitos. E Jesus falou de uns lá em Mateus 7, depois vocês veem em Mateus 7, Jesus falou de alguns que falou, Senhor, Senhor. Mas Jesus disse, apartai-vos de mim, não vos conheço. Né? A evidência da salvação, inclusive, é o que a gente falou na última aula, né, que são as obras. Né? Isso, aí depois vem as obras. Né? Primeiro é confessar, aí depois as obras. E João falou assim, que aquele que não confessa Cristo vindo em carne, não tem nem o Pai nem o Filho. João diz aí, aquele que não confessa que Jesus é o Filho de Deus, esse não tem nem o Pai e nem o Filho. Então, é um problema, né? Que tem grupos religiosos aí que não confessam Cristo como vindo em carne. Tem grupos religiosos aí, né? Islamismo, Testemunho de Jeová, mormons, não confessam que Jesus veio em carne, não confessam que Jesus é o Filho de Deus, não é? Está vendo? Esse texto que a pessoa fala aqui, eles criam o entendimento. Não criam o entendimento. Sim. Eles compreendiam, mas queria viver uma vida muito. Porque eles não entendiam, senhor. Né? Eles não compreenderam. Né? Eles aceitaram, mas não compreenderam. Então, aceitaram a palavra de Deus como palavra, mas não entenderam a palavra. Né? E aí, por isso que Paulo falou assim, ó, que eles têm zelo por Deus. Lembra? Paulo falou no início do capítulo aqui, 10, ele diz assim, eles são irmãos, né? Eles têm zelo por Deus, mas o zelo deles é sem entendimento. Irmãos, zelo sem entendimento criou tanto problema na história, né? Por exemplo, vamos começando lá desde o passado, né? Então, Paulo disse que perseguiu a igreja, né? Ele, o apóstolo, perseguiu a igreja antes de se converter, ele disse por zelo. Foi por zelo que ele perseguiu a igreja. Né? Vamos pegar outro exemplo, as guerras santas, irmãos, que existiram na história. Todas as guerras santas da história foi por zelo. Né? Vamos pegar outro exemplo, o legalismo que existe dentro das igrejas. Né? Também é por zelo, sem entendimento. Tem outras coisas que acontecem até hoje mesmo, nesse conflito soviético, ataques terroristas, etc. Tudo desse zelo sem entendimento, sem compreensão. A palavra fala também que Paulo perseguiu a igreja por causa disso, né? Ele falou, né? Eu persegui por zelo, mas sem entendimento. Aí quando tem o entendimento, aí muda. Inclusive, quem quiser ter essa experiência, infelizmente, conversar com alguns irmãos da igreja, como que eles não compreendem essas verdades, né, senhor? Porque falta entendimento, né? Falta compreensão, né? escola. E aí, às vezes lê a Bíblia, mas não entende o que eles estão dizendo, né? E por falta de entendimento e por zelo, às vezes cria dificuldades, e muitas dificuldades, gente. Pastor, eu tenho uma dúvida. As perseguições, elas surgiram por zelo, né? São perseguições, né? Que a pessoa fala assim, não, eu estou zelando, né, pelo nome de Deus, pela causa de Deus, mas sem entendimento. Esse entendimento acerca da leitura da palavra, a gente adquire isso com a experiência ou com a relação com Deus de leitura ou quem revela o Espírito Santo? As duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo revela.
E eu vou crescendo no conhecimento. À medida que vai revelando. O senhor acha que quando a pessoa não entende o princípio, ela não persevera e aí ela... Aí às vezes pode abandonar, né? Também. É simples, quer ver, gente? Às vezes uma pessoa está vivendo uma vida muito apertada, muito difícil, e se ela não tiver entendimento, ela vira e fala assim: ah, mas que adianta eu ser cristão se eu estou vivendo desse jeito? Faltou o quê? Entendimento. Aí ou então o contrário, né? A pessoa está indo muito bem e acha que tudo que está vindo é bênção de Deus, né? Um dia eu falei para uma pessoa, eu disse para ele assim: olha, nada que Deus nos dá nos afasta de Deus. Então, se aquilo que a gente está recebendo está distanciando a gente de Deus, não foi Deus que deu. Deus não vai dar nada na nossa vida para nos afastar dele. Não é? Então, tudo que Deus nos dá é para nos aproximar mais de Deus. Então, se a gente está recebendo muito, né, é para a gente aproximar mais de Deus ainda em gratidão e em socorro às pessoas que não têm, ou em ajuda à obra missionária da igreja, pregar o Evangelho. Mas se eu estou recebendo muito, eu estou longe de Deus, estou afastando de Deus, estou vivendo mais para o mundo do que para Deus. Se eu estou com o coração miserável, não quero ajudar o pobre que está passando necessidade, se eu não tenho amor pela obra do Senhor, né, a obra missionária para que o Evangelho alcance as outras pessoas, isso não é bênção de Deus. Deus não vai dar uma coisa para produzir isso no nosso coração. Né? E não é só Deus que dá as coisas, não é? O diabo não ofereceu tudo para Jesus. Pastor, sobre tudo que ele está falando, sobre a primeira palavra, Deus é tão bom e tão misericordioso que, além dos frutos de ensino bíblico, como a gente tem toda a nossa igreja, da célula, do escola dominical, do próprio tudo, você tem disponível na internet um milhão de sermão, de estudo bíblico, de podcast. Então, hoje a gente tem um acesso muito grande para poder entender. Você pegando as pessoas certas. Isso aí que ele falou, pegando pessoas certas, né? Porque às vezes pega também pessoas lá que são às vezes instrumento do diabo para criar confusão, né? Isso. E é fácil, gente, a gente entender, né? A palavra de Deus, a Bíblia diz: os mandamentos do Senhor não são penosos. Toda revelação ela tem como propósito trazer consolo, conforto, animar e exortar. Então, se eu estou recebendo uma palavra que não cumpre esse propósito também, não é de Deus para a minha vida. Né? Se a palavra está lá e falando mal dos outros, isso é de Deus. Então, e essas coisas do Instagram, às vezes está lá para falar mal dos outros. Então, falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal do irmão, né? Ou uma pessoa que tem evidência. Então você vai escutar uma pessoa falar isso aí, deixando de Satanás minar seu coração, né? Então, mas aí você está ouvindo uma palavra, está te edificando, está te exortando, está te animando, está consolando, isso é de Deus, pessoal. Pode ser a pessoa mais simples que está falando, mas se ela está fazendo isso, então esse é o melhor teste. Você está ouvindo uma palavra lá, e aí você vira e fala assim: bom, essa palavra está me edificando, ela está me exortando, é uma coisa que eu preciso pensar na minha vida, ela está me consolando, trazendo consolo no meu coração, né? Ela está me confortando na minha dor, no meu sofrimento, então isso é de Deus para mim. Mas se não for isso, então não é propósito de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos terminar? Vamos receber a bênção e assim a gente encerra. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, eu esqueci de avisar, mas nós temos ceia, viu? Celebração da ceia do Senhor. À noite, estamos juntos.